Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, tá tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandiosamente mais uma semana começando, na verdade, começando de forma protocolar, podemos dizer, mas ainda está em feriado, ainda esse feriado no Brasil, e que o Senhor possa, nesse dia de descanso, aproveitar e vir falar aos nossos corações, nós que anseiamos pela eternidade. E o texto hoje, para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. Quero ler com vocês a partir do verso 25, diz assim: Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Mas minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Glória a Deus. Irmãos, é uma firmeza com que o Senhor Jesus encarando os fariseus nesse momento. Vamos contextualizar. João 10 eu ministro muito e ele é riquíssimo em aplicações pertinentes à nossa vida, principalmente naquilo que se refere a fornecer vida ao nosso coração. No versículo 13 o Senhor diz: eu sou o bom pastor. No versículo 9 ele diz: eu sou a porta. E no versículo 30 que eu li para vocês aqui, no versículo 30 ele fala: eu e o Pai somos um. Ele está afirmando a divindade dele, de que tudo que nós precisamos é justamente dele. E nessa parte ele está se colocando como o bom pastor, né? Especificamente nessa parte que eu li para vocês, o bom pastor. E pastor fala de cuidado, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós referente a esse texto. Ele, ao contrário do ladrão que está em João 10:10, que veio matar, roubar e destruir, ele veio justamente vivificar, doar e edificar. Ele faz um contraponto, ou seja, ele é totalmente antagônico e oposto ao inimigo das nossas almas, Satanás. Isso não quer dizer que Jesus está em uma queda de braço atmosférica, uma luta do bem contra o mal. Não, o diabo já é vencido. A luta é na nossa mente, é nós que lutamos, irmão, entre crer e não crer. Vamos lá? Diz assim, começa assim, vou trazer para a nossa vida, fala assim: Jesus respondeu. Irmãos, eu gosto dessa parte, porque Jesus, ele sempre responde às nossas orações. Jesus, ele sempre fala conosco. Em Filipenses 3:7, o apóstolo Paulo fala: apresentai com ações de graça suas petições a Deus, e a paz que excede todo entendimento invadirá o teu coração e guardará a tua mente. É impressionante isso, porque uma resposta de Deus, ela tem o poder de acalmar o mar, inclusive a tempestade que se forma dentro de nós. Uma resposta de Deus, ela é capaz de nos direcionar, dar rumo à nossa vida. Uma resposta de Deus, ela é capaz de trazer vida novamente a uma pessoa que está sem esperança. É uma resposta de Deus, e a resposta sempre está nas palavras, por meio dos profetas. Às vezes ele fala em nosso coração. Jó 33:14, Deus fala, e fala de muitas formas, irmãos. Nós que não percebemos, às vezes por incredulidade, às vezes por ansiedade, às vezes por tristeza, por dor. São diversas as formas que nós não percebemos. Damos mais atenção a outras coisas, a outras realidades que nos cercam. E são realidades mesmo, não estou aqui questionando não, irmãos, mas que nos tem essa capacidade de tirar todo o foco da palavra de Deus. E a palavra, ela é poderosa para nos vivificar, edificar e também doar a sua vida. E olha, ele fala: eu já lhes disse. Irmão, quantas vezes Deus faz questão de repetir a mesma coisa para nós? Para mim, pelo menos, irmão, a mesma palavra. Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio novamente a palavra de Deus a Jonas. E era a mesma palavra. Vá a Nínive e prega. Era a mesma palavra. Deus não muda. Olha, assim como Malaquias 2:6, Hebreus 13:8 fala a mesma coisa. Malaquias 2:6 fala: eu sou o Senhor, não mude. E Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre.
a ideia de unidade e propósito estabelecida na palavra de Deus, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Nós vivemos um tempo do Antigo Testamento onde o Pai se manifestou. Na passagem dos dois foi a palavra revelada, o Senhor Jesus Cristo. Hoje vivemos um tempo favorável do Senhor, o tempo da graça, manifestações poderosas pelo seu Espírito Santo, mas ele ainda continua agindo, e ele ainda continua falando aos nossos corações, e ele faz questão de repetir. Ele faz questão de repetir a mesma coisa a nós. Para quê? Porque muitas vezes pensamos em desistir, irmão. Quem fala que nunca pensou em desistir está mentindo. Eu quero repetir, quem fala que nunca pensou em desistir está mentindo. Toda vez que nós caímos, parece ser o fim. Toda vez que, falhamos, pensamos, mas não se trata de nós, se trata dele. E é justamente isso que ele está falando. Ele fala assim, vocês não creram em mim. A incredulidade é algo inerente ao ser humano. E irmãos, ela rouba o foco da palavra, ela rouba o foco daquilo que é a verdade. E ele está falando logicamente para o fariseu, mas ele fala assim, a prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. E eu quero fazer uma pergunta a você, meu irmão, quero fazer uma pergunta a você, minha irmã. Deus realmente nunca na sua vida ele agiu? Nunca na sua vida você viu algo que pode falar assim, é milagre, alguma coisa aconteceu aqui e não tem explicação? Bom, eu quero te falar, meu irmão, é a mão de Deus. A prova é justamente isso, é que ele está trabalhando. Agora, em Mateus capítulo 6, versículo 8, fala que o Pai nos dará todas as coisas quando nós necessitamos, quando nós oramos. Quando nós oramos, olha, e ele sabe que nós precisamos de todas as coisas, meu irmão, nessa vida, mas é tudo ao seu tempo. É tudo ao seu tempo, e eu vou chegar lá. Agora, as obras que ele já fez anteriormente, e eu costumo falar isso, aqui ele está falando justamente de quando ele estava encarnado na terra, expulsar demônios, curar os enfermos, devolver a vista aos cegos, devolver a audição aos surdos, fazer o coxo se levantar e andar, perdoar pecados e todas as outras obras a qual o Senhor fez. Ele estava falando justamente dessa. Mas eu sempre falo, e eu creio que é pertinente falar novamente, uma experiência com o Senhor nos enche de gás, nos enche de combustível, nos dá gás de vida para buscar novamente outra. A nossa vida é uma eterna busca pelo Senhor. E ele fala, mas vocês não creiam em mim porque não são as minhas ovelhas. E eu quero chegar aqui, meu irmão, por quê? Por que eles não creem? O Senhor Jesus fala, porque não são as minhas ovelhas. E a ovelha, irmão, eu gosto de Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na versão original, esse nada me faltará, na versão original, ali na etimologia da palavra, no hebraico, no original do hebraico, diz, de nada terei falta. E quem está falando, quem está pregando essa palavra é o rei pastor Davi, uma poesia imortal que atravessa todos os tempos, que vem de tempos em tempos, trazendo bastante alento para o nosso coração. Perceba que ele se colocou no lugar de ovelha. E o que faz uma ovelha? Ele era pastor, irmão. Ele era pastor. E nós precisamos entender isso. Davi era pastor e era rei. Ele tinha tudo à sua disposição e mesmo assim precisava do cuidado de Deus. A ovelha é um animal muito cego e ela se move justamente pela audição. Ela conhece a voz do seu pastor. Ela necessita, ela carece de cuidado. Ela carece de muito cuidado. Os versículos anteriores, os versículos posteriores mostram isso, fala assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pastos verdejantes fala de comida, de alimento, irmãos. Olha, leva-me. E todos os verbos, eles estão justamente, colocando Davi como sujeito passivo e Deus como sujeito ativo na equação ali realizada, vamos dizer. Olha, é ele que nos leva, é ele que nos conduz junto à água de descanso, sabe? Junto às águas que nos dá descanso. Agora, o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Aceitar. Porque muitas vezes nós precisamos fazer com a nossa mão, parece que nós precisamos trabalhar demasiadamente para conquistar tudo que nós quisermos em um lugar, sabe, no pódio junto com os demais. Parece que nós precisamos, sabe,
ser vistos por aquela pessoa amada do nosso coração, para que possamos ser lembrada por ela, para que Deus possa trabalhar no coração dela. Irmão, isso é uma mentira do inferno. Olha, José ficou preso 2 anos sem ser lembrado. Quando chegou a hora de José, a palavra quando chegou o tempo de Deus para José, fala lá, quando chegou o tempo de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, vai chegar o tempo de Deus na sua vida, vai chegar, meu irmão, o tempo de Deus na vida. Quando chegou o tempo de Deus, sabe o que aconteceu? O faraó ficou muito perturbado com um sonho que teve. Aleluia, esse é o nosso Deus, meu irmão, que acorda faraó, acorda gente importante para que elas venham se lembrar de nós, para que elas venham se lembrar de nós no tempo. Agora a diferença é justamente, olha o que ele fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora, como que nós conhecemos a voz de alguém, meu irmão? Conversando com ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E a oração é uma conversa com Deus, íntima e pessoal, irmão, não uma conversa religiosa. Quem precisa de cuidado, por exemplo, muitas vezes quando eu precisei de cuidado do meu pai, da minha mãe, de uma pessoa querida, eu chegava de forma mansa e humilde, sabe, sabendo que precisava de ajuda, reconhecendo ali o que eu falei, reconhecendo ali que eu não estava dando conta pelo caminho que eu estava seguindo. Quem precisa de ajuda se coloca nesse lugar de ovelha, de que precisa de cuidado. Sabe, quem precisa de ajuda, quem conhece a voz dele é porque conversa com ele. Quem conhece a voz dele é porque parou para escutar essa voz. Sabe, fez questão de alcançar. Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me acharei quando buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Por vós, irmãos. O Senhor, Ele anseia por nós. Nós vemos nesses versículos que quando Jesus desce na terra, meus irmãos, eu gosto, sabe por quê? Porque a palavra fala assim, em João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida. Nele estava a vida. O Senhor sabia que tudo que nós precisávamos era de vida, irmãos. Era de uma vida. E essa vida está num caminho que é seguindo o Senhor Jesus. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas seguem. Por quê? Porque o Senhor conhece quem reconhece Ele, quem reconhece o Filho de Deus como bom pastor, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Agora precisamos entender, o bom pastor, ele também tem uma figura de pacificador. E o pacificador, como diz, olha, bem-aventurados, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os pacificadores, porque encontrarão paz. Olha, agora entenda uma coisa, o pacificador não é uma pessoa que está isenta de guerra. Olha só, Davi na figura de pastor. Eu separei um texto para vocês que está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, justamente quando Davi está de frente ao gigante, meu irmão, sabe, Golias ali atormentando, dia e noite, insultando, zombando do povo de Deus. Olha o que Davi fala para Samuel, Samuel desacreditado, para Saul desacreditado, ele fala no versículo 33 de 1 Samuel 17, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Davi no versículo 34 fala, porém insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Parece a cena daqueles desenho animado, esse cordeiro já está cheio de sangue. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Esse é o pacificador, irmão. Mas ele pacifica para suas ovelhas. Nós precisamos entender essa situação, porque às vezes nós temos a impressão de que a ira do Senhor não é benéfica para nós. Não, irmão. Tudo aquilo que nos faz mal, e nós sabemos que o ladrão, ele encontra uma porta aberta pelo pecado, precisamos compreender isso, sabe? Ele vai atacar com grande furor. Para quê? Para que nós venhamos a entender que nós precisamos dele nessa luta. E ele que venceu. Olha, e é justamente por isso, porque eu as conheço. Agora ele conhece quem é ovelha e conhece quem não é, irmão. E ele vai fazer separação. Olha, elas me seguem.
Nós somos chamados para seguir o mestre. O mestre. Ele fala, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Você percebe que é a mesma coisa, ó. Olha só. A mesma coisa que Davi fala assim, ó. Quando um leão aparece e leva um cordeiro do pão, ele fala assim, ninguém pode arrancar da minha mão. Ele abre a boca do animal e arranca, dando golpe até ela morrer. Irmão, é impressionante. Porque arrancar fala de violência. Fala de violência. Fala que o inimigo vai tentar. Fala que ninguém arranca, mas não está falando que vai tentar, irmão. E nessa luta, meu irmão, ela é cruel e sangrenta. Essa luta ela é cruel e sangrenta, ela não é fácil. Ela é uma luta que se é dado no âmbito espiritual, mas que nós sentimos ela na nossa carne. Na nossa carne, por isso muitas vezes vem a vontade de desistir. E ele fala, eu gosto dessa versão porque é nesse momento que nós devemos crer nisso. Ele fala assim, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Desde que nós estejamos seguindo ele, irmãos. Desde que nós estejamos seguindo eles, com os olhos fitos nele. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Isso é o que fala em Hebreus 12, 2. O autor e consumador. E tudo isso se dá através dessa promessa, vida eterna. Agora, a vida eterna nós precisamos compreender. Dentro dela está a salvação, que é a soteria mencionada por Paulo. E nós já vivemos eternamente. Irmão, a vida que nós estamos aqui se compreende dentro da vida eterna. Jesus Cristo venceu na cruz o tempo. Ele venceu na cruz o nosso pecado e a morte. Essas três realidades. Vencendo o pecado, ele já venceu a morte, porque em Romanos 3, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas mesmo assim ele abriu uma porta para nós vivermos eternamente. E agora é nesse momento, quem sabe que vive eternamente, meu irmão, se torna paciente. Por quê? Ele perdeu a pressa. O tempo é só uma questão. O tempo, olha, a vitória é só uma questão de tempo. Eu quero repetir isso, a vitória é só uma questão de tempo. Então desistir não vai poder fazer parte dos planos. E olha, sonho realizado é luxo de quem não desistiu. E junto com ela, uma gama, a vida eterna. Em Eclesiastes 3:11 fala que o Senhor faz formoso todas as coisas ao seu tempo. E ao seu tempo, ele fazendo as coisas todas formosas, ele colocou no coração de um homem o anseio pela eternidade. É por isso que nós, quando temos um rompimento com uma pessoa que nós amamos, quando nós temos uma briga dentro de casa, é um filho que vai embora, alguma coisa, nós sentimos que o nosso mundo desabou. Por quê? Porque tem um anseio da eternidade dentro do nosso coração. Então tudo que nós cremos parece que vai ser para sempre. Tudo que nós gostamos, nós queremos perto de nós para sempre. Agora o mundo tem uma pregação que fala que o para sempre sempre acaba. Mas na minha Bíblia, o para sempre não sempre acaba. Eu lhes dou a vida eterna. Você já pensou passar a vida eterna perto das pessoas que você ama? Viver eternamente num lugar onde não há choro, não há dor e não há ranger de dente. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá nada disso. Então, tudo que nós estamos passando nesse momento, por isso Paulo fala em 1 Coríntios 4:16, por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior, e está falando do nosso corpo, esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem em nós uma glória que pesa mais que todas essas angústias. Portanto, não fixamos os olhos naquilo que vemos, mas fixamos os olhos no que não vemos, porque ele fala, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. As que não podemos ver. Então, precisamos, meus irmãos, nos entregar ao cuidado desse pastor, porque esse pastor e o pai são só um. Ele fala, pois meu pai deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. É um senso de propósito e natureza. Jesus Cristo e Deus é a mesma natureza, a natureza divina. E essa natureza, ela vem para habitar em nós, a fim de que nós tenhamos vitória. O João, ele repete novamente, ele fala quando Jesus estava orando, em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a mim. Agora, quem conhece o Filho tem a vida. João fala nas epístolas dele, quem conhece o Filho tem a vida. E essa é a nossa busca.
a nossa busca de conhecer esse homem poderoso que pisou aqui na terra, cheio de promessas maravilhosas para nós, querendo nos dar, querendo nos incentivar a nunca desistir daquilo que é verdadeiramente importante. Olha, para vocês verem, essa aqui ficou, remete à figura de duas passagens bíblicas. Jeremias 18, que fala da casa do oleiro, em Jeremias 18, versículo 4, fala que nós estamos na mão do oleiro. Essa mesma mão que protege é a mão que molda. E por ser pesada essa mão, às vezes o barro se desfaz, mas a palavra fala que ele pega e refaz o barro como quiser. Dá uma ideia de que ele nunca desiste de nós, de todo um cuidado. Para quê? Para que nós venhamos a suportar aquilo que nós tenhamos. Mas hoje eu quero me pegar a Ezequiel 37. Por quê? Porque Ezequiel 37, a mão do Senhor veio e levou Ezequiel. Olha, perceba que ele não quis ir, mas levou a um vale de ossos secos, ou seja, um cemitério. Quem quer ir para um cemitério, irmão? Ninguém. E ele fala, o Espírito me fez andar. Estava mostrando a realidade de Israel, que estava morta em seus pecados, morta em situações. E essa é a realidade a qual ele nos chama para nós vivenciarmos. Esse é o caminho para que nós possamos levar o máximo de pessoas conosco, irmãos. Mas eu gosto no final porque depois de toda a restauração, e esse texto fala de uma restauração tanto estrutural como sentimental, porque fala dos ossos, estrutura, fala dos nervos, depois os nervos começaram a passar os tendões, e fala de uma restauração sentimental, e da carne, tudo aquilo que foi perdido foi. Olha, ele fala assim no versículo 14, Ezequiel 37, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Ou seja, a terra sempre fala da terra prometida, da promessa. Então não há por que ter desespero, irmãos. Tempo, morte e pecado, o Senhor já venceu por nós. Qual é a sua melhor desculpa agora para não seguir em frente? Não tem. Acabou-se. Então pega uma pá e começa a cavar. Vamos para cima, irmão, até que a promessa se cumpra. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe cada um que me ouve. A paz do Mestre esteja com vocês. Tchau, tchau.